Opa! E aí, galera? Beleza? Lembra que 2 aulas atrás eu falei lá dos enóis que eram estáveis e que formavam um equilíbrio com aldeídos e cetonas. E eu prometi que a gente ia falar desses compostos mais pra frente um pouquinho. Chegou a hora. Essa aqui é a aula sobre aldeídos e cetonas. Tá? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Aleotti, estou junto com vocês nessa luta. Vamos lá. Vamos passar junto. Primeiro, vamos falar de aldeído primeiro. O que é um aldeído? E por que eu falo de aldeído e cetona junto? Porque os dois têm o mesmo grupo funcional, mas é um pouquinho diferente. O aldeído são compostos que apresentam o grupo funcional carbonila, que é o C-O. Lembra a aula passada? Que a gente falou de ácidos e tinha o grupo carboxila, que era um grupo carbonila, unido a um grupo hidroxila, é C-O-OH. Aqui a gente vai estar falando só do carbonila. O importante é que o aldeído sempre vai ter um carbonila ligado a hidrogênio. Então, para ser um aldeído, tem que ter pelo menos um hidrogênio nesse C-O. Tá? Se tem que ter um hidrogênio, significa que ele está na extremidade da molécula. Tá? Por que na extremidade? Bom, vamos lá. Então, o aldeído, ele tem que ser isso aqui. C-O-H. E um radical qualquer, que pode até ser outro hidrogênio. Né? Vai ser o aldeído mais simples de todos. É esse aqui. Que pode ser simplesmente CH2O. É? Ou, se quiser falar, CH2O. Mas por que ele tem que estar na extremidade? Ele tem que ter um hidrogênio, certo? Se eu tiver isso aqui, ó. E eu colocar O aqui no meio. Tem como eu pôr um hidrogênio nesse carbono? Não tem, né? Então, isso aqui não é um aldeído. Aldeído é algo assim. Sempre tem que ter um OH. Veja que ele é bem parecido com o ácido carboxílico. Eu costumava achar, quando eu estava no colégio, que o aldeído era um ácido que tinha perdido um oxigênio. Porque é o que parece, ó. Opa, não dá para eu pôr uma bolinha que vai parecer que é um O também. Essa é a diferença. Um ácido carboxílico tem esse OH. Um aldeído só tem H aqui. Ou não tem nada, né? Seria a mesma coisa que se a gente colocasse um RCOO, quase dá na mesma, né? Mas é importante saber que tem um H. Então, o aldeído é uma cadeia carbônica que termina com C-O. E nesse carbono tem que ter pelo menos um hidrogênio. Para que a gente usa aldeído? Olha que novidade, dá para fazer plástico com aldeído. Como com quase todas as coisas que a gente viu até agora. Dá para usar como desinfetante, que novidade também. Mas ele também é usado em medicamentos e até em explosivos. E tem outros usos também, que são só os usos mais comuns. Como que a gente dá nome para aldeído? Lá na nomenclatura IUPAC. Bom, já devem imaginar que é igual a tudo o resto, né? Lá daquelas regras lá do hidrocarboneto e a regra de cadeia adaptada lá do álcool. É que a cadeia principal tem que ter o grupo funcional, o primeiro carbono é o carbono do grupo funcional. Né? No caso aqui do aldeído, o primeiro carbono é o carbono do grupo funcional, porque o grupo funcional está sempre nas extremidades. Então vai ser lá as mesmas regras, só que o sufixo vai ser -al. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo,
Esse aqui é o metanal. Fica feio o nome, eu sei. Aqui, etanal, propanal, butanal, metilbutanal, etilpropanal. Etilpropanal não vai ter, né? Porque isso aí, na verdade, seria um etilpropanal, seria, na verdade, um metilbutanal. Mas pode ter um etilpentanal. Tanto faz, a mesma nomenclatura de sempre. Não vamos ficar perdendo muito tempo. Desculpa. É a nomenclatura usual, que pode ser que apareça em alguma prova. Vem a partir do nome usual do ácido carboxílico. E a gente vai trocar a terminação oico por aldeído. Como que vem lá do ácido carboxílico? É só do ácido carboxílico que é parecido, né? Lembra que a gente tinha, por exemplo, esse ácido carboxílico? Lembra do nome dele? Isso, é ácido metanóico. Mas qual que era o nome usual dele? Ácido fórmico. Ácido fórmico que vem lá das formigas, lembra? Então, se a gente tiver isso aqui, não é mais um ácido fórmico. Ele é um perdeu o ico. Então, a gente coloca formaldeído. Se souber o nome lá, o nome usual do ácido carboxílico, é só substituir o final por aldeído. Então, o ácido acético, que seria esse aqui, esse é um ácido acético. Se eu apagar o O, ele vai virar um acetaldeído. Acetaldeído. Beleza? Funciona para qualquer um. É só trocar lá para o final. Só trocar o final ali, o ico por aldeído. Beleza? Essa é a ideia do aldeído. A gente vai falar mais dele mais para frente, né? Mas a ideia geral de aldeído é essa. E cetona? Também são compostos que têm carbonila, né? O C-O. Mas ele tem carbonila entre dois carbonos. Então ele vai ser algo dessa maneira. Ele tem um radical qualquer aqui, um carbono e outro radical. E nesse carbono tem uma dupla O. Isso aqui é uma cetona. Tá? Você também pode pensar em ser assim, RCC, dupla O, C, R. Tá? Só que é um pouquinho mais complicado aqui, na verdade, né? Porque você tem que pôr pelo menos os hidrogênios nesses carbonos. Mas assim você indica que tem que ter, nesses dois radicais aqui, ó, tem que ter um carbono em cada um. Não pode ser um H só. Porque se for isso aqui, não é uma cetona. Isso aqui é um aldeído. Né? C ligado em H com dupla O, e isso é aldeído. Então é importante. Cetona tem um grupo carbonila, um C-O, no meio da cadeia. Esse carbono ligado em dupla O está sempre ligado entre outros dois carbonos. Beleza? Essa é a diferença do aldeído e da cetona. Bom, a cetona que vocês mais conhecem é aquela que chamam de acetona. É uma cetona. A acetona, né, ela é um solvente de esmalte. Mulheres usam para tirar esmalte, assim, passam a acetona porque ela é um solvente.
Então, cetonas podem ser solventes de esmalte, de tinta, de verniz. Em geral, esse é o principal uso dela, é como solvente. Mas ela pode ser usada em medicamentos. E ela pode ser usada para extrair óleos de sementes, de plantas, essas coisas. Nomenclatura IUPAC, nenhuma novidade, mas tem que decorar um sufixo novo. E o sufixo da cetona é o mais fácil, porque ele termina com ona, que nem o nome dele. Então, as mesmas regras de sempre, mas que a terminação vai ser ona. E a gente sempre tem que indicar a posição do grupo funcional quando tiver. Só tem um caso que não precisa indicar, né? Qual que é o caso que não precisa indicar? Se a gente tiver isso aqui, ó. Aqui não precisa. Esse aqui é a propanona, que é a acetona, que é a acetona mais simples de todas. Mais simples, né? Porque tem que ter pelo menos mais 2 carbonos. Propanona. Daí mais você pode ter não é só naquele lá. Esse aqui você precisa indicar? Não precisa, né? Porque o carbono 1 sempre vai ser o mais perto do grupo funcional. Aqui, então, também não precisa indicar. Isso aqui é uma butanona. Precisa indicar daí para frente. Se tiver aqui, ó. Aqui você já vai precisar. Você vai ter que dizer, ou ele vai ser no carbono 2 ou no carbono 3. Ele não pode ser no 4? Não, né? Porque se ele for para esse carbono aí vira o carbono 2 agora. O carbono 1 é sempre o mais perto do radical. Então a gente indica ali a 2... Opa, essa é uma pentanona, 2 pentanona. Ou pentan 2-ona. Que é o mais correto de escrever e mais chato de falar. Pentan 2-ona. Sempre vai indicar ali como foi em todos os casos a que a gente viu até agora. Beleza? E a nomenclatura usual também dá para ser, né? A gente vai dar o nome dos 2 radicais ligados à carbonila, em ordem alfabética, seguidos da palavra cetona. Desculpa, minha voz não está legal hoje. Então, ó, por exemplo, aqui, esse é o carbonila. Pode ser assim os 2 radicais? Pode. Esse aí vai ser um metil-metil-cetona, ou melhor ainda, uma dimetil-cetona. E se eu tiver assim, esse aqui é um etil e um metil. Então ele é um etil-metil-cetona. Lembra? Em ordem alfabética. Etil-metil-cetona. Pode ser um dietil-cetona. Pode ser um metilpropil-cetona. Tanto faz. E pode ser até isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. O que é isso? Fenilmetilcetona.
Até mais fácil de dar um nome desse jeito, né? A nomenclatura usual da cetona é a única que é mais fácil, mais tranquila do que o nome original. A gente dá um nome para cada um dos radicais em ordem alfabética e termina com cetona. E lembra dos enóis? Só para a gente dar... A gente vai falar disso melhor lá em isomeria, mas só porque eu tinha comentado lá nos enóis que eles são instáveis e formam um equilíbrio dinâmico com aldeído ou com cetona. O que significa isso aí? Como que era um enol? Era assim, né? Era algo assim, não era? Era um carbono com dupla e com OH. O que acontece é que ele pode quebrar essa ligação dupla aqui para montar uma dupla com o oxigênio. Esse H foge daqui e vai para lá. Então, esse aqui, né, que seria o etanol, também conhecido como álcool vinílico, esse aqui pode formar isso aqui, se ele quebrar aquela ligação ali. Beleza? Ó. Então, se quebrar essa insaturação e montar uma saturação no lugar, então quebra a dupla e mantém a simples, ele vai fazer uma dupla lá com o oxigênio no lugar. E vai virar aqui, ó, um aldeído. Dependendo, pode virar uma cetona. Como que vira uma cetona? Se você tiver algo desse tipo. Opa, assim não pode ser não. Assim, você tem aqui esse enol aqui e quebrou essa dupla, vai formar uma dupla com oxigênio no lugar e você vai formar a propanona. Opa, fiz errado aqui. Aqui, esse hidrogênio pula para lá. Por isso que eles são estáveis e por isso que eles formam esse equilíbrio. Tá? Acontece dessa ligação dupla entre carbonos quebrar para juntar fazer uma ligação dupla com oxigênio. Essa do oxigênio também pode quebrar e voltar a ser um enol. Então, por isso que forma um equilíbrio. Um enol sempre vai ter a chance de um enol virar um aldeído ou uma cetona. Em geral, se você tiver enol em solução, você vai ter nessa mesma solução ou aldeído ou cetona, dependendo de qual enol você tiver. Beleza, galera? Então, sobre aldeídos e cetonas era isso aí. Uma aula mais curta, mais leve, né? A gente já estamos pegando o jeito, né? Todos os compostos agora foram meio parecidos, tem umas ideias, né? Só muda o grupo funcional e a nomenclatura é igual. Só vai mudar, um eu coloco O, o outro eu coloco AL, o outro eu coloco ONA, o outro eu coloco OICO. Tem que saber qual é qual. Tem que saber, tá? Beleza? Então é isso aí, acessa lá o site da Cultive, tem dúvida? Deixa lá no fórum de estudos, vamos resolver essas dúvidas. Beleza? Valeu pela atenção, galera, e até a próxima. Fui!